Queridos, duas perguntas importantes para mim, para que a gente possa avaliar. Eu não gostaria que você levantasse a mão ou respondesse para mim, mas gostaria que você pudesse responder para você mesmo. Ok? Você tem desfrutado do pão diário? Não precisa responder para mim. Responda dentro de você. Segundo, Deus tem nos permitido ter uma congregação que permite estruturalmente vivermos como igreja de Deus. De fato, desfrutarmos de comunhão através dos grupos de convívio. Você tem aproveitado essa oportunidade? Não precisa responder para mim. Se ainda não tem, precisa começar a fazê-lo. Eu sei que alguns se perderam nos grupos, mas o grupo tem a identidade mais simples do mundo. É você mais 2 ou 3 que queiram se reunir, repartir vida. Não tem nenhuma estrutura exigida, nenhum modo funcional. É apenas a oportunidade de convivermos como igreja. De sermos parte uns dos outros de forma mais próxima. Se você não tem desfrutado do pão diário, e toda vez que eu falo pão diário, eu tenho a impressão que eu estou falando pão de alho, não é? É um prejuízo, porque o pão diário nos dá as direções bíblicas para aquilo que recebemos todo final de semana, no tempo em que compartilhamos a palavra. Pedro, isso aqui tem que sair da frente do pessoal ali, ó. Eu não sei como você vai fazer, mas você é mágico. Estava tão bom ali, Pedro, você vai colocar na minha cara aqui mesmo, jura? Esses dias eu ameacei para acabar com as lives, o pessoal protestou, né? Essa é outra coisa que eu gostaria que os irmãos entendessem. Nós temos uma oportunidade muito preciosa de ter aquilo que recebemos no domingo gravado em nosso computador, em nosso celular, disponível para ouvir de novo. Existem coisas que recebemos aqui que eu confesso aos irmãos que eu preciso ir lá e ouvir novamente. Talvez a gente, como tem em abundância, a gente não valoriza, né? Porque a gente tem um mau costume de só dar valor quando perde. Nós separamos a live agora, a live que é publicada, ela tem apenas a palavra, coisa de 50 minutos, às vezes, coisa que você coloca no carro e vai ouvindo, coisa que você coloca enquanto está fazendo o almoço. Algumas coisas que estamos abrindo aqui seriam importantes que ouvíssemos pelo menos, umas 3 vezes, pelo menos. Esse tempo que estamos ministrando a nossa identidade, dentro do projeto eterno de Deus, isso é de uma singularidade e de uma importância para definir quem somos e como devemos viver. Penso que poderíamos dar um pouco mais de valor a isso, já que está disponível para nós. Pensem, respondam para vocês mesmos. A Milena tinha entrado em contato comigo, dizendo que traria, ela não pôde vir. Não, está ótimo, tranquilo. Vamos ver o Rapa e a esposa dele. Cara, esqueci o teu nome. Jarlene. Está se recuperando? Graças a Deus. Nós temos orado por você. É muito bom ter vocês com a gente. Fala, Pedrículo. Tá bom.
Semana passada nós falamos sobre alguns livros importantes para o nosso tempo de reflexão e de entendimento. Tá ouvindo bem aí no fundo, Jaque? Tá beleza? Daqui eu estou tendo a impressão que está baixo, mas não está não, né? Está chegando bem aí, Jamaica? Tranquilo, né? Cadê o Cristiano? Está aí hoje? Não, né? Nós conseguimos o livro Crentes que Precisam de Salvação. Para alguns que estão nos visitando, esse título pode parecer estranho, né? Mas para nós que já estamos convivendo com a realidade de lutarmos pelo novo nascimento, mais do que sermos religiosos, já nos é familiar. Crentes que precisam de salvação, nós conseguimos por R$ 16,25. Psiquiatria e Jesus é um livro um pouco mais denso, R$ 29,95. E Psiquiatria e Fé Saudável, R$ 34,95. Oi, Marco. Sim, a gente sabe. Não faz diferença, porque a gente não vai comprar hoje, né? Crentes que precisam de salvação, uma literatura para que a gente realmente entenda aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 13. Examinai-vos a vós mesmos, para saberdes se Cristo está em vós. Essa é a ideia. Para lutarmos pelo novo nascimento, nós precisamos ser honestos com a nossa própria realidade de vida. E perguntar se os nossos interesses, os nossos valores e a nossa realidade de vida identifica-se com a realidade de quem nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo está em Cristo. E quem diz estar nele, deve andar como ele andou. Então, crentes que precisam de salvação, ele mete o dedo em algumas feridas, sabe? Sem dó. Nos fazendo pensar se de fato temos manifestado a vida de Jesus e se temos de fato vivido na permanência dele. Psiquiatria e Jesus e Psiquiatria e Fé Saudável é um material muito específico para quem enfrenta as questões de ansiedade, decepções, frustrações. Quem já flertou com esgotamento e depressão. É uma releitura de algumas coisas muito interessantes e importantes do texto bíblico, uma forma diferente de enxergar isso, quanto às questões de saúde emocional. Hoje em dia, a nomenclatura correta, politicamente correta, é saúde mental. Mas eu acho essa palavra tão pesada. Dizer que uma pessoa que tem uma saúde emocional abalada, dizer que isso é o mesmo de ter uma saúde mental, para mim é muito diferente. 90% das nossas questões, na verdade, não são mentais, são emocionais afetivas. Estão na área das emoções. Esse livro é um achado para esse tempo. Como vamos fazer? Ainda vou conversar com o conselho, mas estou sugerindo que a gente possa fazer o livro ao preço da distribuidora e como igreja nós pagamos o frete. Então, chega pelo valor da própria distribuidora. Ok? Próximos domingos nós vamos passar uma lista para ver os irmãos que desejam. Já pensem, já orem. E depois eu vou pedir o Pedrinho para publicar lá no grupo, no WhatsApp, os valores, os nomes dos livros, para ver se você tem condição de se dar esse presente.
Esse tipo de livro eu não considero gasto. Na minha visão, é investimento. Ok? Estou vendo alguns amigos conosco. Quero abraçar a todos com muito carinho, dizer que é uma honra, uma alegria tê-los aqui. Alguns que estavam sumidinhos estão aparecendo hoje. Muito bom também vê-los aqui. Senhor Jesus possa nos abençoar. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Vamos voltar a Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Queria recordar com os irmãos aquilo que trabalhamos na semana passada acerca da nossa identidade em Cristo Jesus, dentro do propósito eterno de Deus. Quem nós somos dentro daquilo que Deus propôs para nós. Em Colossenses 3, o apóstolo Paulo explicando isso aos irmãos de Colossos, ele vai dizer que o mistério que esteve oculto dos séculos, das gerações, que foi revelado agora em Cristo Jesus, esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Se a manifestação do mistério que esteve oculto desde os séculos das gerações é Cristo em nós, então isso significa que nós fazíamos parte desse projeto antes que qualquer coisa existisse. Então, antes que qualquer coisa existisse, estávamos nele, para que na manifestação dele, ele esteja em nós. Certo? E esse é o elemento que compõe a nossa identidade. Quando o apóstolo Paulo vai descrever isso no capítulo 1 de Efésios, ele vai dizer, juntos aí? A minha versão é a King James atualizada. Acho que a maioria de nós tem Almeida Revista Corrigida. Então, talvez seja um pouquinho diferente, mas eu gostaria que você acompanhasse comigo. Vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Semana passada abrimos o entendimento do que são essas, toda a bênção espiritual nas regiões celestiais. Por isso que falei que seria importante que ouvíssemos essa live pelo menos, da semana passada, pelo menos umas 3 vezes. Para irmos entendendo esse processo. E o apóstolo Paulo começa a descrever a nossa identidade, porque ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, diante dele, em seu amor. Primeiro elemento da nossa identidade. Fomos o quê? Escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Escolhidos quando? O que está escrito aí? Isso. Estamos envolvidos com um propósito eterno. Cada um de nós que tem a experiência de nascer de novo, de fato, o é e pode ser
porque faz parte de um projeto eterno de Deus. Você não é um acidente de percurso, nem uma casualidade. Você não é uma somatória de fracassos. Você é alguém que Deus escolheu antes da fundação do mundo. E se hoje você é quem é nele, e ele é o que é em você, é porque ele o fez. Tá certo? Somos resultados de uma graça e de um amor que não desistem de nós. Algum tempo atrás eu estava orando com a Cida, e eu lembro da angústia dela com relação aos seus meninos. Você lembra o que eu te disse naquele dia? A história ainda não acabou. E de fato, às vezes as coisas se apresentam difíceis, às vezes as coisas se apresentam complicadas, mas a nossa identidade não está na nossa capacidade. A nossa identidade está num ato soberano de Deus, de nos conhecer e nos eleger nele, antes que o mundo fosse mundo e que qualquer coisa fosse criada. Dá para entender isso? Que nós estávamos nele, que a nossa existência estava definida nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. O segundo elemento dessa identidade, e ele nos predestinou para sermos filhos por adoção, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, e ele predestinou todas as coisas. Ele organizou todas as coisas, alinhou todas as coisas, para que tudo que tivesse a ver com o projeto dele a nosso respeito, pudesse se cumprir. E nós pudéssemos conhecer Jesus, crendo por meio da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e nós pudéssemos reagir pela fé a ele, e receber a sua vida. Nós não somos coincidências. Nós fomos escolhidos, e nós fomos preordenados para sermos dele. A nossa história foi dirigida para esta finalidade. Quando eu recebo Jesus pela fé, há uma implicação muito poderosa nisso. De que de fato o amor dele nos amou e nos elegeu antes da fundação do mundo, e sua graça preordenou todas as coisas para que pudéssemos chegar a conhecê-lo. Isso é a minha identidade. E isto é a sua identidade. Nós fomos amados por ele antes de nascermos. Antes de nossos pais existirem, os pais dos nossos pais existirem, ou os pais dos pais dos nossos pais existirem, a nossa existência já estava nele, e ele já nos amava, e o amor que ele tinha por nós fez com que ele nos elegesse, e ele ordenou que todas as coisas acontecessem para que eu viesse à existência exatamente como eu vim, e eu pudesse conhecê-lo exatamente como eu o conheci. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que não há obra do acaso, a salvação pertence ao Senhor. Nós não estamos aqui discutindo livre-arbítrio, se é que isso existe. Há uma compreensão muito equivocada acerca de livre-arbítrio, que livre-arbítrio é a capacidade de escolher e de fazer qualquer coisa.
Mas de fato nenhum homem é livre por nascimento, porque ele já nasce rendido ao pecado, e toda a natureza do homem é depravada antes de nascer, então ele é livre como? Ele já nasce escravo do pecado. Todos nós nascemos escravos do pecado. Como vimos na semana passada, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Como alguém que nasce em pecado pode ser livre? Então, uma confusão muito grande com relação a não diferenciar-se livre-arbítrio de livre agência. Arbítrio é a capacidade de você ser responsável pelas coisas que você faz. Mas livre, apenas 2 seres humanos foram livres. Na verdade, 3. Adão e Eva e Jesus. Depois que Adão caiu, todos que nasceram dele, nasceram com a sua natureza corrompida pelo pecado. Por isso precisamos de um Salvador. Porque se dessemos conta de escolher por nós mesmos, sair da situação em que estamos, não estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto é aquele que não tem condição de mudar a sua própria situação. Os meninos ficam brincando aí que eu digo sempre que quem está em crise é coisa para quem está vivo, né? Verdade. Morto não tem crise. Quando nós temos crise com relação a estarmos ou não vivendo aquilo que Deus quer de nós, ou se estamos correspondendo ao que o Espírito Santo nos ensina para permanecermos em Jesus, creia que só tem crise de não ser aqueles que são. Porque os que estão mortos em pecado, os que não foram nascidos de novo, eles não têm nenhuma crise com relação a isso. Porque morto espiritualmente não tem crise nenhuma. Entendem o que eu estou dizendo? Como um morto pode ser livre? Como que alguém morto espiritualmente pode ser livre? Se ele não tem condição de mudar a sua própria situação? Então é necessário que haja uma manifestação de graça. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2. Quando nós ainda éramos pecadores. Abram lá comigo, Efésios 2. Está na página atrás aí da que a gente está lendo. Verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em Ele, nele, nos lugares celestiais. Entendem? Que a gente não tinha como sair dessa situação sozinhos? Era necessário uma intervenção. Essa intervenção não começa quando eu recebo a palavra. O fato de eu receber a palavra para que ela seja semente de Deus em mim, isso implica na minha identidade anterior. Qual? De eu ser escolhido e de Deus preordenar todas as coisas para que eu pudesse conhecê-lo e nascer de novo. O terceiro elemento da minha identidade aqui. Verso 7. Nele temos a redenção dos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, que Ele fez derramar sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Ele me elegeu, Ele ordenou todas as coisas para que eu pudesse crer,
E ele fez o quê? Se entregou em meu lugar para remir uma culpa que eu não tinha como me livrar dela sozinha. E ele fez a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Ele pagou a culpa que era minha e levou sobre ele o pecado que era meu. E ele morreu por isso, para morrer a minha morte, e ele ressuscitou para que eu possa viver a sua vida. Isso tem a ver com a nossa identidade. No verso 11 está o quarto elemento dessa identidade. Nele fomos também, o quê? Escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o seu próprio propósito e vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da glória da sua graça. Nele também, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido. Qual é o elemento da identidade? Fomos escolhidos, predestinados e redimidos para quê? Com o propósito de quê? De sermos para o louvor da glória da sua graça. Olha o final do verso 12. Para que sejamos, não é isso que está aí não? Para que sejamos o quê? Com o fim de sermos para o louvor da sua glória. O apóstolo Paulo vai dizer, nós os que esperamos em Cristo, e ele vai fazer uma referência aos da primeira aliança, e depois ele vai dizer, em quem vós também estáis. Por que ele faz essa referência? Por causa daquilo que explicamos ontem de manhã, no dia da quê? No momento em que Cristo está encarnado, e Ele vive entre nós, nós ainda estamos sobre a primeira aliança. Somente depois da morte e ressurreição de Cristo se fecha a primeira aliança, e no derramar do Espírito em Atos 2 se abre a nova aliança. Então ele faz uma referência aos apóstolos, aos discípulos que viveram com Jesus, aqueles que foram alcançados por ele durante o tempo da sua vida entre nós. Ele diz, depois vocês, porque o Espírito Santo foi derramado, vocês puderam crer por meio da palavra que vocês receberam. Não é isso que está aí? Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da glória da sua graça, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido. Onde nós estamos? Em Cristo, na mesma posição. Para sermos o quê? Para o louvor da glória da sua graça. Minha existência e a minha identidade é de ser para o louvor da glória dele. Dá para entender isso? Então é para ser para o louvor da glória dele, então significa que eu vou viver cantando o dia inteiro. Eu falei para os irmãos que louvor não é música. Louvor é o quê? É oferta. É aquilo que se levanta do seu coração. E é tudo que você diz, é a maneira como você se relaciona, e a forma como você vive.
Observe que ele diz que é para sermos para o louvor da glória da sua graça. Tem a ver com a maneira como nós vivemos. Está claro? Vivermos para a glória dele. Fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis, predestinados para sermos adotados como filhos, recebemos a redenção e o perdão dos nossos pecados pela sua morte e ressurreição. Fomos escolhidos e predestinados para sermos para o louvor da glória da sua graça. Por último, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Vamos o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Ou não sabeis que vocês são o templo do Espírito Santo, o lugar onde Deus habita? Estão entendendo? Vamos continuar a partir do verso 15? A King James não, mas a minha aqui é a revista corrigida é. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. O que significa isso? Recebemos o Espírito Santo para garantir que nós somos dele, selados. Falei isso aqui. O selo tem a ver com aquele sino ou anel que os reis marcavam na cera para dizer que aquilo era propriedade exclusiva. Nobres também faziam isso. Na verdade, cada casa de nobre tinha o seu próprio selo, para marcar as suas correspondências, marcar as suas coisas pessoais, marcar aquilo que era de possessão exclusiva. O Espírito Santo em nós é o selo de Deus, para termos a garantia de que somos propriedade dele. Fomos adquiridos pelo seu sangue e pertencemos a ele. É lindo isso, né? Ele não só nos compra, como ele nos marca como seus. Ninguém pode tirar isso de nós, porque foi ele quem nos deu. Tem uma noção disso? Que aquilo que ele nos deu, ninguém pode tirar de nós. O apóstolo Paulo vai orar pelos irmãos de Éfeso, a partir do verso 15. Vejam só. Por isso, ouvindo eu também da fé que há entre vós no Senhor Jesus e no vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Prestem atenção no verso 17. Ele vai dizer pelo que ele ora, pelos irmãos de Éfeso. Estão comigo aí? Ele ora para quê? Ele ora para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê, no conhecimento dele, no seu conhecimento, o quê? O espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Para iluminar os olhos do vosso entendimento. Então, peraí. Ele ora para quê? Para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito
de sabedoria e de revelação para iluminar os olhos do vosso entendimento. Ele está pedindo para que Deus ilumine os olhos do entendimento dos nossos irmãos em Éfeso e também os nossos, por meio do Espírito de sabedoria e de revelação que nos é dado pelo Pai da glória, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão comigo? Ele vai dizer: eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação, para que o espírito de sabedoria e de revelação ilumine os olhos do vosso entendimento. Ele está pedindo para que a gente tenha apropriação e conhecimento. Que os olhos do nosso coração sejam abertos e nós possamos entender. E ele vai dizer quais são as 3 coisas que ele ora para que aqueles que creem, os de Éfeso e nós também, por contrapartida, precisamos. Ele ora para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, iluminados, para sabermos, primeiro, verso 18, para que saibais. Estão comigo? Reparem que depois de para que saibais, nós vamos ter 3 vezes a palavra qual. Primeiro, qual seja a esperança da sua vocação. Depois, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E terceiro, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então ele ora para que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os olhos do nosso coração, nos dê espírito de sabedoria e revelação para entender essas 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Para que eu entenda a esperança da minha vocação, a riqueza da herança que eu tenho e qual poder opera em mim para produzir essas coisas. Repita comigo. A esperança da minha vocação, a herança que eu tenho e o poder que opera em mim. De novo. A esperança da minha vocação, a herança que eu tenho e terceiro, o poder que opera em mim. Opa! Do que o apóstolo Paulo está falando? Exatamente do que ele compartilhou acima em Efésios, nos versos 3, 14. O que é a esperança da vocação? Para que nós fomos chamados? Para que Deus nos chamou? Chamar tem a ver com vocacionar, e vocativo tem a ver com chamar pelo nome. Isso tem uma relação estreita com a minha identidade. O Pai da glória nos dá o Espírito de revelação para iluminar os olhos do nosso entendimento, para sabermos quem nós somos. Qual é a nossa vocação? Como fomos chamados? Por que fomos chamados? Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8. Eu creio que isso vai esclarecer um pouquinho mais aquilo que nós precisamos entender. Romanos 8, 28 a 30. Perdão, de 29 a 30. Preste atenção no que o apóstolo Paulo orienta, diz e ensina aqui. Verso 29.
Porque os que dantes conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele diz que Deus nos conheceu de antemão, ele preordenou todas as coisas. Ele usa algumas expressões interessantes no grego. Prognóstico é a ideia de conhecer antecipadamente. Gnosis é conhecer, não é? Prognosis, conhecer antes. Antes quando? Quando ele nos escolheu. E ele predestinou, e ele nos predestinou para sermos filhos por adoção. Aqui ele diz que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Reparem que ele vai chamar Jesus de primogênito. Ora, se existe um primogênito, é porque existem outros filhos. Quais? Nós, feitos semelhantes a ele. O termo predestinar aqui é o termo priorídizo, preordenar, designar antecipadamente. Agora, o que está mais impressionante aqui é que vem no verso 30. E aí nós vamos entender o que está em Efésios capítulo 1:17. Aos que predestinou, a estes também chamou. O que é chamar? O que é chamar? Nomear. Designar pelo nome. Nós temos alguns nomes que são muito comuns entre nós, né? Talvez. Mas, por exemplo, se eu falar Edir, nós vamos ter um só. Uruana, nós vamos ter um só. Uma só. Asaf, um só. E o nome, ele vai restringir esse chamado a quem? A quem possui esse nome. A quem corresponde a essa identidade. Opa! Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Reparem que todos esses verbos estão num tempo com ação terminada. Ele não fala de ações continuadas. Ele, os que chamou, é um verbo no tempo auristo. Auristo é um tempo verbal que não é muito de tempo, ele é aspectual. Qual é o aspecto? Uma ação terminada. Não é uma oração que se estende, ou não é algo que você faz no futuro, é algo que já está feito. Agora prestem atenção como Deus lida com o tempo de forma interessante. Ele já nos predestinou? Sim. Ele já nos chamou? Sim. Ele já nos justificou? Sim. A palavra justificar vem da expressão de Caio, da ideia de declarar, pronunciar alguém justo, tornar alguém justo. Ele já fez isso? Já. Agora, a última pergunta, nós já fomos glorificados? Não. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui como se já tivéssemos sido, porque ele está falando fora do tempo. Ele está dizendo que isso é algo completo no coração de Deus. Tanto a nossa eleição quanto a nossa glorificação estão o quê? Acabadas, completadas, porque o tempo, cronos, é para nós. Deus está fora do tempo,
e do espaço. Isso é extraordinário. Está confuso aí, Plínio? Uma vida inteira de teologia arminiana na Assembleia de Deus, Plínio. Estão entendendo? É Bíblia. Não estou inventando nada. Apenas abrindo o texto. O apóstolo Paulo ora para que os irmãos de Éfeso possam fazer o quê? Saber por que eles foram chamados. E a quem Deus chamou? Aos que Ele elegeu e aos que Ele predestinou. Uau! Isso tem a ver com o quê? Com a nossa identidade no propósito eterno de Deus, que não tem nada a ver com escolher ou não escolher na hora da salvação. Tem a ver com todo uma... É isso mesmo que o apóstolo Paulo diz, todo um mistério que estava oculto dos tempos e das gerações, que ninguém consegue entender nada. O quê? Porque Deus quer homens. Porque Deus ama a gente, mesmo a gente sendo quem a gente é. Não tem explicação. Está centrado em duas coisas: amor e graça. Tem algumas coisas que põem metade de uma dúzia de pulga atrás da minha orelha, né? Eu não quero entrar nesses assuntos porque a gente acaba enveredando e a gente não volta, né? Eu preciso... Que horas são? Bicho, acabou. Só semana que vem, já era. Né, minha linda? Acabou já, tio. Vamos embora para casa. Aleluia. Esse aleluia me convenceu a terminar. Então, já que eu vou terminar, eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, coçando. Sabe por quê? Porque em Apocalipse, eu não vou dizer o endereço para deixar vocês bem curiosos. Diz que estarão na Nova Jerusalém aqueles que tiverem seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro que estava morto antes da fundação do mundo. Explica essa. Estarão na Nova Jerusalém aqueles que tiverem seus nomes escritos aonde? No livro da vida do Cordeiro, que estava morto antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Exatamente por isso, Gil. Porque Deus está fora do tempo e do espaço. Para Deus não há cronos como para nós. Dias, meses e anos. O seu propósito está estabelecido em sua eternidade, em sua graça e em sua infinitude. Sabe o que significa isso? E tudo já começou como deveria terminar. Quer saber como Deus te vê? De trás para frente. Quando Ele nos amou, Ele não viu um Evandro lascado, que vive tentando agradá-lo e viver nele, mesmo ainda cometendo os seus pecados. Ele me vê eleito, predestinado, chamado, justificado e glorificado. Ele me vê, me ama
e me aguarda como a companhia eterna que Ele escolheu. A gente devia jogar as cadeiras para cima e sair dando uns pulinhos de alegria, uns pinotes de alegria. Isso é extraordinário. Eu não quero confundir a cabeça de vocês. Chacrinha que dizia, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Não foi isso que ele dizia? Sei lá. Eu sei que o Mário Viana dizia, traga-me a problemática que eu te darei a solucionática. Então, na verdade, a gente está abrindo o texto para achar a solucionática. Qual é a solucionática? Há um propósito eterno de Deus que tem a ver com a minha identidade. O apóstolo Paulo ora para que o Espírito de sabedoria e revelação abra os olhos do meu coração, para que eu entenda qual é a minha identidade, que herança eu tenho e qual poder que opera em mim. Qual é a minha identidade? Eu fui amado, conhecido e escolhido antes dos tempos eternos. Qual é a minha herança? Eu fui predestinado para ser filho e receber tudo que é dele, viver nele e ele em mim. E qual o poder que opera em mim? O apóstolo Paulo explica, o mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, e que o mesmo poder que operou vida no Cristo morto, é o que opera a vida dele na minha vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, me ressuscita do meu estado de ser morto em meu delito e pecado, e me ressuscita em Jesus, para viver nele. Minha identidade, minha herança e o poder que opera em mim. Vamos voltar aqui semana que vem, porque isso aqui está só começando. Ok? Dúvidas? Muitas? Isso, só tem crise quem está vivo. Irmãos, quem não nasceu de novo não tem crise nenhuma com essas coisas, ouve isso e rejeita de coração, Senhor. Não é para mim, não. Mas se eu sou movido a entender que isso é para mim e eu quero entender, é porque algo dele já opera em nós. Aleluia. Amém. Amém. Coisa da maravilha? Eu ouvia isso do Mário Viana, mas ele devia... deve repetir. Então vamos lá. Dario Maravilha, jogador de futebol, foi 9 do Flamengo. Eu tinha que dar essa, né? Depois que o Botafogo foi passear ali nos Estados Unidos e voltou rapidinho. Foi nos Estados Unidos, foi? Não? Foi no Catar? Catou e voltou? Foi injustiça? Isso é verdade. Foi injustiça, né? Levou 2 dias viajando e 90 minutos em campo. Querido, semana que vem nós vamos voltar nesses textos. Abri-los novamente, para que o Espírito Santo nos ajude a ir compreendendo essas coisas. Vejam só, eu quero ser honesto com os irmãos, eu não espero que isso seja percebido e compreendido do dia para a noite. Eu espero que o Espírito Santo nos ajude nisso, para que essa identidade comece a ser formada em nosso espírito e comece a mudar a nossa maneira de nos ver e de ver a nossa história. Amém? E tem uma outra coisa que isso nos dá: plena convicção de que nenhum dos dias ruins que estão por vir se compararão ao eterno peso de glória que nós teremos sendo a companhia eterna de Deus. Amém?
É essa esperança que nós precisamos viver. Não somos dessa terra. Nossa identidade não é daqui. Nós temos uma outra pátria. No antigo cantor cristão, o hino 207, né? Tinha a seguinte letra: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Alguém lembra da letra? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Rei e Salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. É isso aí. De onde nós somos? Onde nós estávamos e para onde nós vamos? Estávamos nele. E para onde voltaremos? Para ele. Porque hoje permanecemos nele. De onde viemos? Onde permanecemos? Para onde iremos? Quer coisa maior do que essa? Essa é a nossa identidade. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Uma semana de paz, graça e misericórdia para todos os irmãos.